né, seriam relacionados à ação civil pública, e o tema que foi o vencedor aí foi o tema da coisa julgada na ação civil pública, né? Então falar um pouquinho da coisa julgada na ACP, né? Porque eu acho realmente um dos temas mais interessantes da ACP, na verdade, a ação coletiva ela existe justamente por conta desse resultado diferenciado, da coisa julgada diferenciada. É ela que faz toda a diferença, né? Porque ela possibilita que um resultado de uma ação seja aproveitado para outros, né? Então, primeiro vamos pensar quais são os objetivos, né, da ação civil pública. A ação civil pública ela existe, em primeiro lugar, para que a gente não tenha decisões contraditórias. Vocês que advogam, né, aqueles que advogam sabem o quanto é difícil, né? Vocês são lá contratados por dois amigos lá que trabalhavam na mesma empresa, dois reclamantes, chega lá um deles e os dois têm as situações praticamente iguais. Um deles você ingressa com a reclamação trabalhista e ganha, o outro você ingressa com a reclamação trabalhista e perde. Como que você explica para ambos que isso foi possível acontecer, né? E eu dou um exemplo aqui muito claro de uma ação que eu tive, que foi o seguinte: era um caso de contaminação por uma substância química, né? E aí você tinha cerca de 200 e tantas ações na Justiça do Trabalho, em que grande parte os trabalhadores ganhavam ação e era reconhecido o nexo causal com o trabalho e que a contaminação gerou problema de saúde para eles, e aproximadamente metade vinha dizendo que não, que eles tiveram lesões, mas isso não decorreu do trabalho, portanto a ação era julgada improcedente. Então vejam, a gente tem esse conflito de decisões muito latentes, muitas vezes, né? Então a ação coletiva ela serve justamente para que a gente uniformize esses casos que são iguais, né? Para que a gente não precise, né, o advogado, né, não precise explicar para os clientes, né, como que aconteceu isso. Em duas situações idênticas houveram dois entendimentos diversos, né? Você pega São Paulo, por exemplo, 90 varas, né, muito fácil da gente ter entendimentos diferentes aí entre os magistrados. E nesse caso, por exemplo, aí eu entrei com uma ação civil, que na verdade é ação civil pública acumulada com ação civil coletiva, enfim, mas que aí para quê? Para que a gente tivesse decisões uniformes, para que todos os trabalhadores daquela empresa que estivessem contaminados tivessem o seu nexo causal reconhecido, porque é muito mais fácil a gente reconhecer o nexo causal numa ação coletiva em que eu tenho 200 e tantos trabalhadores da mesma empresa com a mesma doença, do que ações individuais isoladas, em que o juiz não sabe, por vezes, a extensão daquilo tudo, né? Então, a ação coletiva ela tem como principal foco isso, evitar decisões contraditórias, tratar a mesma questão de forma igual. Além disso, a economia processual, porque numa única ação você evita várias ações coletivas. Então, como um conflito como esse, que você tem 200 e tantos trabalhadores, 200 e tantos trabalhadores em situações iguais, que com uma única ação você resolve o problema de todos eles, né? Além disso, eu vi aqui a Viviane colocou, consegui ver, tá difícil de acompanhar aqui as manifestações, tá, pessoal? Depois eu dou uma olhadinha aí. Mas eu vi essa daqui. Realmente, protege os trabalhadores de represálias, verdade. Porque o trabalhador não precisa se expor individualmente numa ação, né? Muitas vezes no curso do processo, né, que a gente não tem, né? Na verdade, a Justiça do Trabalho, ela funciona muito com os desempregados, com aqueles que saíram, deixaram o seu trabalho e após deixar o trabalho, a juização. É uma exceção, né, aqueles trabalhadores que ajuizam a ação durante o contrato de trabalho, ainda com o contrato de trabalho em curso, né? Então, é importante pensar nisso, né? Porque quando a gente tem um legitimado coletivo ajuizando uma ação coletiva, a situação ela é muito diferente, né? O trabalhador ele não se expõe individualmente e mesmo assim ele terá um resultado favorável. Então esse que é o interessante aqui da coisa julgada na ação civil pública. O trabalhador ele não ingressa na ação, não é ele que ajuiza a ação para a busca do seu direito e mesmo assim ele será beneficiado, né? É o que a doutrina fala, né, da legitimidade extraordinária pela qual o trabalhador pela qual aquele legitimado coletivo ele tutela o direito de outrem, né? Uma exceção legal em que o legitimado
em que alguém tutela o direito de outrem, né? Pois bem, e qual que é o diferencial então que a gente tem em relação à coisa julgada? A coisa julgada é aquela que a doutrina chama de secundum eventum litis, ou a coisa julgada segundo o resultado do processo. Então, a depender do resultado do processo, você tem uma coisa julgada diferente. Então, os efeitos da coisa julgada, corrigindo aqui, são diferentes. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui, então, são 4 possibilidades de efeitos distintos em relação à coisa julgada. A primeira possibilidade é a extinção do processo em julgamento de mérito. Nesse caso, a decisão ela será igual ela é numa ação individual. Extinguir o processo em julgamento de mérito, a coisa julgada ela é meramente formal, né, não se faz a coisa julgada material, portanto, a mesma questão pode ser discutida novamente sem nenhuma restrição. Tá? Então essa é uma solução que ela é igual a de um processo individual. Por outro lado, nós temos uma situação em que a ação ela é julgada improcedente por insuficiência de provas. Por insuficiência de provas. Aqui é algo interessante, tá? Então é uma ação coletiva que é julgada improcedente por insuficiência de provas. O que acontece nessa ação? O legitimado coletivo ou outros legitimados poderão mover uma nova ação, desde que eles apresentem outras provas que não foram aquelas discutidas no processo. Tá? Então vejam, aqui nós teremos também uma coisa julgada meramente formal. Não haverá os efeitos imutáveis da coisa julgada. Nós não teremos a coisa julgada material. E isso é muito interessante, porque a gente, legitimado coletivo, no caso do MPT, tem que ficar atento em como foi a decisão, porque às vezes o juiz vai lá e dá uma decisão inteira dizendo que não teve provas, mas no dispositivo ele não coloca, julgo improcedente. A gente embarga para dizer o que? Julgo improcedente por insuficiência de provas, né? Por quê? Porque aí nós, ou o MPT ou outro legitimado, podem rediscutir a questão, tá? Eles podem rediscutir a questão. Eles podem rediscutir a questão. Ou seja, isso é muito diferente da ação individual, né? Porque numa ação individual em que vocês ajuizam aí uma reclamação trabalhista, perdeu, né? Digamos, o advogado esqueceu de juntar um documento, né? Ou não juntou, não produziu todas as provas que ele podia. O juiz vai lá e julga improcedente porque não provou, né? O ônus era seu, o ônus, era do reclamante, não provou, julga improcedente o pedido. No caso do MPT, o MPT não comprovou, julga improcedente por insuficiência de provas, portanto a questão pode ser rediscutida. E por que nós temos essa diferença, né? É principalmente por conta dessa peculiaridade que o legitimado coletivo representa o direito de outrem. Esse outrem não poderia ser prejudicado por um erro, né, que seria um erro, né, você ajuizar a ação com insuficiência de provas, né, desse outrem, desse legitimado coletivo, tá bom? Bom, no caso, existe uma terceira hipótese que é a qual? A ação ela é julgada improcedente, mas por outro motivo, não pela insuficiência de provas, tá? Então um outro motivo qualquer, aí sim, aí ele entra no mérito. Aí o magistrado entra no mérito e fala, não, tem prova disso aqui que você está me dizendo, mas não há uma irregularidade. Enfim, então, um entendimento jurídico distinto em relação àquela situação. Tá? Aí sim, você terá a coisa julgada material. O juiz decidiu. Então vamos lá. Uma terceirização, eu digo lá, uma terceirização que ou uma contratação de uma cooperativa. Agora a terceirização seria a prestação de serviços, né? Mas ele vai lá e fala, olha, contratação por cooperativa, essa contratação ela não é fraudulenta, tá? Não é porque você não produziu provas da fraude, não, você produziu provas e você acha que isso é fraude, só que na minha opinião, né, na opinião do judiciário, isso não é uma fraude, portanto julgo improcedente a ação. Então, não foi destacado que é por insuficiência de provas, fará a coisa julgada material.
nem o MPT, né, ou o legitimado que ajuizou aquela ação não poderá reajuizá-la, nem mesmo os demais legitimados. Então a empresa ela poderá se valer dessa decisão de improcedência, inclusive se um outro legitimado for lá ajuizar a ação. Então digamos que o MPT entrou com a ação, perdeu, o sindicato vai entrar, também não vai poder, porque já tem a coisa julgada. É o que se chama de extensão da coisa julgada, erga omnes, né? Então coisa julgada material erga omnes, que atinge, ela vai além das partes, ela atinge pessoas que não estavam naquela mesma situação, tá? Tô vendo aqui, apareceu uma questão aqui, se houver prova nova. Então, tá, se houver prova nova em relação à segunda hipótese, né? Então, né, Viver? Então, foi julgada improcedente por insuficiência de provas. Surgiram novas provas, você vai reajuizar a ação. Você pega as provas todas e reajuiza a ação e vai ter que fazer um tópico assim preliminar dizendo, ó, a ação foi julgada improcedente e estou aqui reajuizando ela porque ela tinha sido julgada improcedente por insuficiência de provas. Aliás, pensando aqui, é um problema bem interessante. Eu acho que eu vou bolar um desse aí para os cursos de peças, porque é uma questão interessante. Você fala assim, o MPT entrou com uma ação, pensa só, um problema legal aí para você discutir numa questão que até poderia ser no concurso, se o examinador tiver inspirado. Agora a Viviane aí me deu uma ideia, não conversa aí com ninguém que possa ser da banca examinadora, senão pode sair maldade aí, porque eu pensei aqui agora o seguinte, imagina que o examinador faz, isso nunca aconteceu, ele vai falar, o MPT ajuizou uma ação, o pedido A foi extinto sem julgamento de mérito, o B, dois pedidos só para ficar mais fácil, né? Vão ser 10, 15 pedidos, tá? Mas para ficar mais fácil, que o A foi extinto sem julgamento de mérito, o B foi julgado improcedente por insuficiência de provas. Foi feita uma nova denúncia, o procurador ouviu testemunho, sei o que tal. Aí surgem outras provas novas. Toma a medida cabível, entendeu? Então você vai ter que reajuizar a ação, explicar que quanto ao pedido extinto sem julgamento de mérito, a coisa julgada é formal, então você pode repetir, isso não impede o reajuizamento da ação, e também dizer que a improcedência por insuficiência de provas também não gera a coisa julgada material, de modo que você pode reajuizar a ação, tá? Achei um problema interessante, viu? Quem for fazer cursos aí de peças comigo, aí se prepare que eu gostei dessa ideia aí, tá? Não, no caso de prova nova, o Caio colocou aqui, pensei que seria ação rescisória. Não é uma ação rescisória, você entra com uma nova ação. Aí que tá, essa que é uma peculiaridade importante da ação civil pública. Veja, você tem essas duas possibilidades, a improcedência e improcedência mesmo, igual de qualquer ação, que aí sim, coisa julgada material não pode discutir a questão. Se tiver algum erro, algum vício nessa decisão, aí ela pode ser impugnada por ação rescisória, mas tem essa situação desse segundo caso que eu falei aqui, que você tem ali uma ação que ela foi julgada improcedente por insuficiência de provas. E a lei prevê que a consequência dela não é a coisa julgada material. Portanto, você pode reajuizar a mesma ação baseada em novas provas, tá? Então é a mesma ação, não é uma ação rescisória, é uma outra ação civil pública, tá bom? As mesmas partes, os mesmos pedidos, só que novas provas, tá? É uma peculiaridade importante aí que a gente deve destacar, tá bom, pessoal? Obrigado aí pelas curtidas, pessoal, obrigado aí, vamos continuando aí, agradeço, se estiverem gostando, vão curtindo aí, que isso ajuda a gente aqui, tá bom? Bom, e a quarta opção, né, que pode acontecer, né, na ação civil pública, é o pedido julgado procedente, né? Então, se a ação ela for julgada procedente, ela tem efeitos, né, para todos aqueles substituídos, né? Então qualquer trabalhador, no nosso caso aqui, né, tratando da ação civil pública na Justiça do Trabalho, então qualquer trabalhador que tenha aquele direito, ele poderá ser beneficiado, tá? E nós temos a diferença da execução entre interesses difusos e coletivos e daqueles individuais homogêneos, né? Mas
em todos esses casos, a sentença, a decisão, né, na ação civil pública, ela poderá ser aproveitada e todos eles serão beneficiados. Toda aquela coletividade será beneficiada, tá? Então isso aqui é o interessante que a gente tem na ação civil pública, tá? Que a procedência, ela beneficia a todos. E a improcedência, não. A improcedência, seja pelo motivo 2 quanto 3 aqui que eu falei, seja por insuficiência de prova, seja por qualquer outro motivo, não prejudica o direito individual, tá, pessoal? Então vejam, a gente tem uma ação civil pública que, se ela for procedente, ela beneficia todos. E se ela for improcedente, ela não prejudica o indivíduo. E o que o indivíduo pode fazer? Ele pode discutir aquela mesma questão numa ação individual, tá? A gente fica impedido de ajuizar uma nova ação civil pública se for julgado improcedente ali no mérito, né? Mas o indivíduo pode discutir aquela mesma questão numa ação individual, tá? Só tem uma exceção, né? Até para destacar aqui que prova adora exceção, principalmente primeira fase, e ação civil pública é um tema que sempre cai na primeira fase, tá? Então eu brinco aqui, posso até falar para vocês, eu não sei quando vai ser a prova do MPT, a primeira fase ainda, porque não tem ainda o cronograma. Mas eu sei que vai ter uma questão de ação civil pública na primeira fase, tá? Isso é certeza, tá, pessoal? Mas então, e aí qual que é a exceção? Tem um caso em que o pedido é julgado improcedente e prejudica o indivíduo, tá? Qual é esse caso? É uma ação que versa sobre direito individual homogêneo, tá? Então é direito individual homogêneo, não difuso e coletivos, porque no difuso e coletivos é diferente. Então no individual homogêneo, se o indivíduo ele participa do processo como assistente litisconsorcial, aí ele pode ser prejudicado pelo resultado da improcedência. Então, ele quis participar daquele processo que versava sobre o interesse individual homogêneo. Por ter participado e perdido a ação, ele será prejudicado pelo resultado de improcedência. Então, a melhor coisa é, o indivíduo sabe daquela ação coletiva, ele fica quieto, vai só acompanhando, deixa o legitimado coletivo brigar lá. Se ele ganhar, ele vai se beneficiar. Se ele perder, ele pode discutir individualmente, que é muito melhor, tá? E por que é diferente do difuso e coletivos? Porque nos difusos e coletivos não cabe assistência litisconsorcial pelo indivíduo. O indivíduo ele não pode participar como assistente. Ele só pode participar como assistente na ação que versa sobre interesse individual homogêneo. E se ele participa dessa ação que versa sobre interesse individual homogêneo, aí sim ele pode se prejudicar, tá? Então, é o que a mamãe que estuda aí colocou. O ideal é não participar, realmente. O ideal é não participar e só acompanhar, tá bom, pessoal? Só acompanhar, tá? Bom, essa é a noção geral que eu queria trazer aqui para vocês sobre a coisa julgada na ação civil pública. Deixa eu ver se tem aqui alguma questão. Tem alguma coisa aqui, março. Eu não sei qual que é a questão, o que tinha relação aí com março. Eu acho que eu já fui respondendo aqui. Tem prescrição. Prescrição seria para quê, Viviane? Porque assim, o indivíduo, ele, se ele tem a ação individual, ele tem que suspender, ele tem que pedir a suspensão da sua ação individual, né? A partir do momento em que ele toma ciência da ação coletiva. E aí o processo dele fica suspenso até que tenha o resultado da ação coletiva, tá? Então seria isso, tá? Agora, a prescrição, na verdade, o que o CDC prevê é que desde a instauração do inquérito civil não corre prescrição, tá? Em relação ao indivíduo. Então, teria essa possibilidade do ajuizamento da ação, tá bom? Deixa eu ver, vai salvar... esse vai salvar... Mamãe que estuda, esse vai salvar aí é sempre uma incógnita, viu? Depende do Instagram, porque às vezes ele deixa, às vezes ele não deixa, tá? Então, não sei se vai ficar salvo, não. Quanto à execução, no caso de procedência... Ixi, não entendi aqui. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, quanto na execução, no caso de procedência, a execução, tá, acho que o Rafael quer saber aí o que acontece na execução no caso de procedência, né? Então, no caso de procedência, você tem execução diferenciada, se for interesse difuso ou coletivo ou se for interesse individual homogêneo.
No interesse difuso e coletivo, a execução ela é feita pelos próprios legitimados coletivos. Então, no caso do MPT, né, vai executar a decisão ele mesmo. Né? Por quê? Porque no interesse difuso e coletivo, os pedidos eles são indivisíveis. Então, eles são sempre vinculados a obrigações de fazer e não fazer, ou então um dano moral coletivo. Então, a execução é coletiva e ela é feita pelo próprio MPT. Tá? Pelo próprio autor coletivo ou pelo MPT se o autor coletivo ou outro autor coletivo eventualmente deixar de fazer, deixar de executar. Agora, no caso de interesse individual homogêneo, a preferência pela execução é dos próprios legitimados ou seus sucessores. Por quê? Porque são interesses divisíveis em que a gente tem que identificar exatamente quem o quanto é devido a cada uma daquelas pessoas. Então, no interesse individual homogêneo, ele é um interesse em que ele tem algo em comum e que até a execução e liquidação, o juiz vai dar uma sentença genérica que serve para todos. Depois, em liquidação e execução, a sentença terá que ser diferente, né? A decisão será diferente para cada um, porque digamos o seguinte, que seja uma decisão que manda a empresa registrar os empregados que estavam lá contratados como cooperados, por exemplo, porque reconheceu uma fraude. Eu trabalhei, digamos, por 1 ano na empresa, você trabalhou por 2, o outro trabalhou por 3, então cada um tem um período diferente. Então veja, a gente tem peculiaridades, o interesse, a solução ela será diferente para cada um de nós, embora tenha uma matéria em comum, que é o que o juiz vai dar no pedido genérico. Agora, então a preferência é pelo indivíduo. No entanto, o legitimado coletivo, se não houver interessados, habilitados em quantidade suficiente aí compatível com a extensão da lesão, aí o legitimado coletivo poderá executar. Só que aí será uma execução por arbitramento, o juiz vai estimar o quanto ele entende devido, né, através de perícia, enfim, quanto seria devido àqueles trabalhadores que não apareceram no processo, e isso gerará uma condenação que será revertida ao fundo público, tá? Previsto em lei, tá bom? Deixa eu ver aqui. A possibilidade de ação revisional nos casos em que tem pedido de obrigação de fazer e não fazer. Essa é uma questão que é complexa, ainda mais, mas é importante aqui por conta da própria reforma trabalhista, né, que veio, alterou algumas questões, eventualmente você já tem um TAC ou uma ação versando sobre algum tema que tenha sido alterado pela legislação, né, por exemplo. Agora, se é possível, então a discussão seria, é possível alterar, né, seja o título executivo judicial ou seja o título executivo extrajudicial, né, por conta de uma alteração legislativa, né? Se não tiver uma alteração substancial nessa relação, eu posso dizer que não tem nem o que discutir, porque já foi, né? Tem a decisão, não houve uma alteração. Agora, em relação à possibilidade de haver uma revisão, né? Você tem aquela discussão de que se é uma relação jurídica continuativa, você poderia eventualmente requerer alteradas, modificadas as situações de fato e de direito, né? Requerer judicialmente a revisão. No entanto, para nós no MPT, a gente vai se apegar muito aqui a defender aquele título executivo que nós temos, né? Então, a gente defenderia um outro posicionamento no sentido de que nós temos a coisa julgada e a coisa julgada ela só pode ser alterada por ação rescisória. Se não é hipótese de ação rescisória, se já decorreu o prazo decadencial da ação rescisória, a gente vai brigar para que o título seja mantido. E no caso do termo de ajuste de conduta, a mesma coisa. Nós não temos a coisa julgada, material, né? Nós não temos a coisa julgada, mas nós temos um título executivo, né? Um ato que foi firmado pelas partes. E é um ato jurídico perfeito. E a lei também não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito. Então, ainda que venha uma lei nova, o ato jurídico não pode ser prejudicado. Então, a gente tem aí uma tese, né? Então, para o concurso, você deveria mostrar, existe uma discussão, né? Existe essa possibilidade, mas
né, para concurso do MPT principalmente, você tem que defender o título e, né, porque na prática você vai ter que buscar para que esse título não seja alterado. Ainda mais se esse título que se visa a revisão for um título que diga respeito a algum ponto de reforma, de modificação legislativa, cujo entendimento do MPT seja no sentido de que essa alteração ela viola alguma convenção da OIT ou viola a Constituição, enfim, que aí a gente vai no mérito também atacar, dizendo que não é possível alterar esse título, tá bom? Não sei se será bem essa o que você queria saber. Aqui a PAMI Rio de Janeiro, né? Mas ela tinha até me mandado essa pergunta aqui para falar hoje, né? Aí me cobrou aqui agora. Isso, a procedência, Caio, alcança todos, é isso aí. O próprio MPT tem legitimidade para quê? Para execução, Rafael? Sim, o MPT tem legitimidade, sim, como legitimado coletivo, tá? Vamos ver. Havendo prova nova após a improcedência, tanto no caso de ausência de provas quanto na improcedência comum, poderia rediscutir a ACP? Certo? Não, errado. Se for viu, Caio? Se for improcedência por insuficiência de provas, isso tem que estar escrito, expresso ali. Por isso que a gente tem que embargar a decisão para ter certeza. Se for por insuficiência de provas, aí eu posso reajuizar a ação civil pública. Se não for, ou se parecer que mas não tiver ali expresso, é muito arriscado. Aí não cabe, por quê? Porque se for improcedência sem constar que é insuficiência de provas, não pode reajuizar a ação. Aí a gente vai para aquilo que eu acabei de te dizer. Aí precisa ir para ação rescisória se for hipótese, tá? Mas se não, não tem como rediscutir. Essa que é a diferença entre a improcedência por insuficiência de provas, que cabe reajuizamento de ação, da improcedência por outro motivo que não cabe, então, o reajuizamento da ação. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Acho que por hoje tá bom, né? Pra gente fazer só aquele tempinho aí de Netflix, né? Eu falo que o pessoal brincou aqui que é o João Flix, e eu falo que aí é o tempo de... A gente fala toda segunda-feira à noite, que é um tempo de um episódio aí de série, né? Então, em vez de ver... Não sei que série vocês estão vendo aí, não sei nem se vocês se dão esse luxo de ver série, né? Eu até acho que é muito radicalismo dizer que não, né? Mas eu acho que a gente tem que programar, né? Tem que ter o cronograma de estudo, seguir ele à risca, né? Mas nesse cronograma precisa ter alguns momentos de descanso também, que senão ninguém consegue seguir, tá? Então se dê ao direito de descansar também, tá? Deixa eu ver, tem uma última questão. Existe litispendência entre legitimados concorrentes quando cada um ajuiza uma ação? Essa é a pergunta do Henrique. Sim, existe, tá? Se a ação ela tem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, mas são legitimados distintos, existe sim litispendência, tá? Por quê? Porque a empresa, né, no caso nosso aqui, né, do MPT, ela não pode ser... senão a gente tem risco, primeiro, de decisões conflitantes, né? Porque a gente pode ter uma improcedência e uma procedência sobre o mesmo tema, qual que vai valer, né? Segundo, a empresa ela vai ter duas condenações sobre os mesmos fatos, né? A mesma causa de pedir, o mesmo pedido, né? Não é razoável, tá? Então existe sim, tá? Existe litispendência entre ações coletivas. Não há litispendência entre uma ação coletiva e uma ação individual. A ação coletiva e a individual elas podem seguir em curso tranquilamente, tá? Desde que o indivíduo opte por não suspender a ação dele individual, tá? Então há litispendência entre ações coletivas, mas não há entre ação coletiva e ação individual, tá bom? Então, com isso a gente finaliza aqui, tá, pessoal? Agradeço muito a atenção de todos. Obrigado aí, Vivian, pelas palavras. Obrigado aí a todos pela participação, né? Agradeço muito a presença de vocês, tá? E estou à disposição aí para as dúvidas que vocês tiverem, podem sempre mandar as mensagens, fiquem à vontade, tá? E quem ainda não estiver recebendo os e-mails também, né, eu recomendo que toda semana eu estou mandando alguns e-mails interessantes de temas do MPT, que é só você entrar no meu site, que é o www.profjoaosabino.com.br,
que você vai descobrir lá como se cadastrar para receber os e-mails, tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço aí, boa noite a todos, bom descanso e até mais.